A gente vai aqui fazendo e conversando. Deixa eu só abrir a decisão aqui, que... Faz muito tempo que eu não faço live, socorro. Bom, vamos lá. A primeira decisão que a gente vai passar é sobre... Um minuto. Que está travando. Se tiver travando, vocês me avisem, tá? A gente vai falar sobre a discriminação racial no ambiente de trabalho, a primeira decisão, tá? Que saiu há pouco tempo, aqui em São Paulo, né? No TRT2. Mas, enfim, isso não é uma questão só do TRT2, né? Não é uma decisão só daqui de São Paulo. Em qualquer TRT a gente consegue, enfim, indenização por discriminação racial no ambiente de trabalho. E aí a gente tem alguns protocolos, né? Tem um protocolo de gênero, protocolo antidiscriminação ali, racial também agora, que deve ser aplicado no ambiente, na Justiça do Trabalho, né? Caso aconteça alguma violação, seja de gênero ou seja racial. E não é só no ambiente de trabalho, né? O protocolo de perspectiva de gênero, ele é muito utilizado ali na questão de violência doméstica, enfim, outras questões que não cabem a gente aqui. Mas, a falar, por isso que eu quero trazer mais para a Justiça do Trabalho. A gente tem um primeiro ponto aqui que foi pedido, né, o protocolo para ser utilizado. Só um minuto, gente. Deixa eu só ver. Ah, não. Enfim, o protocolo foi utilizado aqui nessa questão para olhar a vulnerabilidade da pessoa dentro do ambiente de trabalho, né, que a gente está falando de uma responsabilidade da empresa de cuidar da saúde mental dos funcionários, né. Então aqui, os protocolos eles são usados para corrigir, né, eventuais desigualdades estruturais, isso é a sentença, tá falando, porventura presentes na relação estabelecida entre as partes, o qual aborda especificamente o protocolo antirracista, né. Aí a gente tem em tempo a empresa salientar que a Constituição Federal de 88, conhecida como Constituição Carta Cidadã, né, destaca a importância do Estado olhar para a sociedade plural e livre de preconceito. Aí a gente tem aqui também, enfim, justiça, igualdade, enfim, a proteção de direitos humanos e fundamentais, o repúdio ao assédio e discriminação também possuem resguardos no âmbito internacional. Ao passo que diversas discriminações e diversas convenções e tratados internacionais foram ratificados pelo Brasil, né? A Declaração Universal de Direitos Humanos, tudo mais, temos aqui. Enfim, aqui a gente luta por qualquer discriminação, obviamente. Deixa eu pegar um pouco da questão do caso em específico. Aí a gente tem aqui que, além da discriminação que o reclamante passava dentro do ambiente laboral, ele também pede e alega que ele era comissionista, né? E não tinha garantia de perceber um salário mínimo. Aí aqui, a contratação... Ali, modalidade salarial por tarefa. O ordenamento jurídico permite a contratação do comissionista puro, sem a fixação de um salário fixo, né? Sem a fixação de salário fixo, sendo garantido o salário mínimo caso não atinja o salário mínimo necessário. Mas, peraí, que a decisão... Aqui fala, no caso concreto, ao se analisar a réplica, vê-se que o suplicante afirma que apenas não foram anexados contra-cheques e tal. Eles cobram aqui que se fosse anexado. Portanto, o que se nota é que não houve a garantia do pagamento de um salário mínimo. Então, se buscou aqui, condenou a empresa a promover esse pagamento do salário mínimo, mesmo sendo comissionista. Aqui a gente tem que eles alegam que era... funcionário externo, né? A reclamada alega que ele era funcionário externo. E aí, enfim, o que demanda da reclamada é demonstrar, o que é muito difícil hoje em dia, que não tinha como controlar de maneira alguma esse funcionário. E aí sim a gente fala de um funcionário externo. Mas caso você consiga controlar, seja por WhatsApp, seja de outras maneiras, você consegue a combinação ali da reclamada de ter que juntar os pontos. E aqui foi o que aconteceu. A reclamada foi obrigada a pagar as horas extras, mesmo sendo um funcionário externo, porque ela tinha como controlar. A gente tem aqui, deixa eu só ver um outro ponto importante. Aqui a gente tem um acidente de trabalho. Me parece que nesse caso não teve acidente de trabalho, tá? Pelo que eu me recordo.
O perito adotou metodologia rigorosa baseada na literatura científica. Aí ele alega que não há nexo causal entre o alegado transtorno de ansiedade da reclamante e o trabalho da reclamada. É claro, objetivo e fundamentado em critérios científicos robustos. Então, assim, para existir uma questão de doença e a reclamada ser condenada ali por indenização, enfim, todas as questões que a gente conhece, precisa sim demonstrar o nexo causal, o que não foi demonstrado no presente caso. Então, não vai ter a manutenção aqui do plano de saúde, tá? A gente tem sim a dispensa discriminatória, que foi considerada dispensa discriminatória. Que não houve reconhecimento da doença ocupacional. Tá, isso aqui não teve esquematizante. Mas, o que acontece nesse caso é que teve assédio moral, tá? Aqui teve um assédio moral e aí a empresa foi condenada, demonstrou-se aqui pelas questões, me parece, aqui. Aqui, ó, se de um lado, a exigência de uniformização das vestimentas dos trabalhadores está incluída dentro do poder diretivo, de outro não pode transbordar do razoável. No caso em comenta, as exigências em geral, assim como as cobranças em particular, quando a aparência da obreira revela um profundo sexismo permeado por machismo estrutural não condizentes com o que se deseja uma sociedade. Não obstante, a instrução revelou condição de intolerância religiosa é que, dentre as técnicas de motivação utilizadas pela empresa, acha-se a de utilização de incensos, assim como um ritual a ser realizado, tá? Dia 11/11, parece que a empresa colocava ali um horário para fazer esses rituais. Só o que acontece? O juiz alega, né? Se você não... A testemunha vai e fala no processo. Não, a gente não podia negar. As pessoas ficavam de cara feia se a gente negasse. Então, o juiz reconhece aqui, ele fala: apesar de não haver punição formal, havia uma punição social, já que o colaborador que se negasse a participar do ritual ficaria falado pelos colegas, né? Não podia negar, e aí isso é uma punição ali social. Por essa razão, a situação ocorrida com a reclamante torna-se de fato perniciosa. Por fim, é necessário ainda falar-se sobre a prática da empresa de realizar competições entre as unidades, onde aquele que liderasse a equipe que fosse perdedora pagaria a quantidade ao que liderasse a vencedora. É bizarro isso aqui, tá? Enfim, condenou ao pagamento, e ele fala, ainda que não seja uma questão essa questão aí ritual, enfim, não seja uma religião, entre aspas, mas é uma obrigação ali religiosa, de certa maneira, né? Se você não faz, você vai ser julgado ali. Então, condenou a indenização também, tá? Nesse caso. E aí, a gente tem uma outra decisão aqui, que eu vou ler com vocês, é a última de hoje, e amanhã a gente volta para mais. Cadê? Eu tinha grifado. Aqui. A gente tem... Aqui foi pedido a equiparação salarial. A gente vai começar com a equiparação salarial, né? O direito à equiparação salarial nada mais é do que uma concretização do princípio da constitucional da isonomia, com previsão expressa. Aí a gente tem, em nível infraconstitucional, a matéria está regulada ao 461 e a súmula 6 do TST. Tá. A própria reclamante confessou que os paradigmas tal eram acompanhantes terapêuticas, ao passo que a depoente tinha um cargo de cuidadora terapêutica, o que são coisas diferentes. Precisa se olhar se é diferente o cargo, função, enfim, precisa entender quais são essas questões, e por isso que é tão importante o advogado quando você for pedir aí a equiparação salarial. Ademais, ela fala que realizava uma vez por semana reunião com duração média de 2 horas. A testemunha, convidada pela reclamante confirmou que havia reunião mensal, mas não eram anotados no cartão de ponto, e que trabalhava no mesmo horário que a reclamante e não via a reclamante fazendo intervalo. Então, reconheceu aqui o labor da reclamante, tá? Com as horas extras, o juiz deferiu. Essa é importante. A gente tem indenização por dano moral, acidente de trabalho e de assédio moral. Vamos lá. A testemunha confirmou que havia muitas agressões verbais por parte dos vários pacientes e vários xingamentos. A gente aqui, o combate ao assédio é um dos temas mais caros do direito, tal. A gente vai falar daqui da OIT, e também a gente pode usar aqui o protocolo de perspectiva de gênero, tá bom? Afastando qualquer preconceito, costumes ou práticas baseadas, o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. O juiz citou, isso é muito legal. É incontestável a conduta ilícita praticada por pacientes da psiquiatria, da parte ré, que foi ali... Peraí, gente, que o TikTok me avisou aqui um negócio. Enfim, parte ré,
que foi suportada pela reclamante durante a jornada de trabalho enquanto desempenhava as atividades de função pela qual foi contratada. Então, todo o cenário é absolutamente indefensável, revela ambientes de trabalho tóxico e abusivo e merece severa repressão, né? Então, pagou aqui para ela a questão do... A gente tem a questão da indenização. E aí a gente tem um pedido de rescisão indireta das verbas rescisórias trabalhistas, com razão a reclamante, conforme a reclamante não usufruía do intervalo e suportou o dano moral decorrente do ambiente de trabalho tóxico e abusivo. Então foi reconhecida aqui a nulidade de demissão e a rescisão indireta. Então é possível, sim, se você sofrer a violação aí dentro do seu trabalho, violação, assédio moral, assédio sexual, é possível sim a rescisão indireta, tá? Converter pedido de demissão por rescisão indireta. E aí é isso, pessoal. Por hoje é só. Vou fechar a decisão aqui e vou fechar a live já já. Por hoje é só. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Vou salvar essa live, tá? Vai ficar salvo aqui. Lá no Instagram também, que é o mesmo nome, e no YouTube, tá bom? Um beijo e até amanhã que a gente conversa mais. Tchau, tchau.